E Donald Trump se declara inocente das 37 acusações que ouviu hoje em um tribunal federal de Miami. O ex-presidente começou a responder pelos crimes envolvendo a posse ilegal de documentos sigilosos do governo americano. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui comigo para nos trazer um resumo dessa audiência. Favalli, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite especial para quem nos vê, para quem nos ouve. Parece que Donald Trump e fazendo história na presidência dos Estados Unidos viraram quase que um pleonasmo, quase que sinônimos. Pela primeira vez na história americana, um presidente, na condição de alguém que está na posse ou ex-presidente, sentou-se na frente de um tribunal federal para responder por crimes federais. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, é que isso é tão importante que eu venho falando quase todos os dias. Quando eu falo que é a primeira vez na história dos Estados Unidos, da democracia mais longeva ocidental, que é um modelo para o mundo inteiro, eu estou falando num intervalo de tempo de uns 240 anos. Bom, o Trump vem fazendo história em vários capítulos da presidência americana, então hoje ele ouviu as 37 acusações, ele já sabia disso, porque o tribunal, principalmente a promotoria, já havia entregue isso para a sua defesa, ele já sabia do que se tratava. Então, são documentos que ele tirou da Casa Branca e de outras organizações governamentais sem autorização e, para piorar, ele deixou mal armazenado em propriedades dele, principalmente em Mar-a-Lago, que é onde ele se mudou, um resort de luxo que é de propriedade da corporação Trump, onde ele estabeleceu residência depois que deixou a Casa Branca. Então, muitas dessas caixas, desses pacotões com documentos, foram parar em Mar-a-Lago. Inclusive tem de banheiros, dentro de reservatórios, perto de água. O problema da deteriorização desses documentos é o menor deles. A questão da promotoria é que nós estamos falando de dados sensíveis à segurança nacional que podem ter sido expostos. Inclusive segredos nucleares dos Estados Unidos e de outras nações que os Estados Unidos são aliados ou entendem como rivais. Mas isso daqui a gente já sabia. Hoje só fomos ticando, aconteceu exatamente como planejado. E aqui na outra metade da tela, como é que foi o dia que, resumidamente, em 4 tópicos, como é que foi a apresentação do Trump? Ele chega no tribunal e é colocado sob custódia, primeiro susto. Não vou dizer que ele chegou a ser preso, mas ele ouviu ali da juíza que está conduzindo o caso que ele não poderia sair do tribunal por conta própria, porque ele estava, então, sob custódia. Essas são imagens mais cedo. Olha o enorme esquema de segurança que foi montado em torno de um tribunal, que fica perto do litoral de Miami. Então, isso tumultuou o trânsito. A gente sabe que Miami é uma grande cidade no sul dos Estados Unidos. Trânsito bloqueado, inclusive a passagem ali pelo aeroporto, trânsito reduzido para o Trump chegar ali tranquilamente por questões de segurança, obviamente. Olha as highways, né? Várias pistas, todas interrompidas para dar prioridade de trânsito para esse réu que é ex-presidente dos Estados Unidos. Então ele chega e escuta que ele está sob custódia no tribunal. Declara-se inocente. A gente também já imaginava que isso ia acontecer, porque nos dias anteriores ele escreveu, colocou nas suas próprias mídias sociais que ele iria estar ali como inocente. E esses são os esquetes, né? São desenhos feitos por desenhistas profissionais que são colocados pela mídia dentro do tribunal porque não são permitidas, e nesse caso não foi, câmeras nem fotográficas nem de vídeo para registrar esse momento. E os desenhistas descrevem um Trump sisudo, preocupado, calado. Ele praticamente teve uma manifestação quando perguntado pela juíza se ele era guilty or not guilty. E ele falou not guilty, então inocente desses casos. Mas a juíza estabeleceu que ele não poderá ter contatos com testemunhas tidas como sensíveis para esse caso. Senão, ele volta a ficar sob custódia do tribunal e pode ser detido preventivamente. Neste exato momento, o Trump é um homem livre. Pode viajar, pode sair do exterior, talvez ele tenha que comunicar o tribunal, mas não há restrições, a não ser que ele não obedeça essa regra aqui de entrar em contato com testemunhas importantes do tribunal. Depois que ele ouviu isso, foi suspensa a custódia e ele saiu alegremente para voltar então com seu próprio avião para Mar-a-Lago. Um detalhe muito importante, na volta
ele faz uma pausa, uma parada não programada. Ele pede para o motorista encostar para ele comer num restaurante cubano, que ele diz que ele conhece, que lhe apetecia ali das épocas em que ele passava em Miami. E tá aí o momento, então, que ele vai ali rapidamente e para nesse restaurante em Miami. A imprensa não esperava por isso, foi uma confusão até se conseguir ali um quadrilátero de segurança para que ele pudesse conversar ali com alguns apoiadores. E aí eu fiz aqui uma espécie de uma nuvem de palavras que foram as expressões que o Trump disse ao longo do dia para se defender. Primeiro, ele repetiu isso, que ele é vítima de uma espécie de caça às bruxas. Ele fala que é um homem inocente e que ele é vítima de um tipo de conspiração. Chamou o procurador, que é aquele quem conduz a acusação no tribunal, o procurador do estado, o Jack Smith, chamou de lunático e diz que temos um governo fora de controle. Ele repete uma expressão dizendo que Joe Biden, de alguma maneira, quer dizer, o seu opositor, um democrata que hoje é presidente, Joe Biden, de alguma maneira, está por trás dessas investigações, ou então está pressionando a investigação contra o Donald Trump. Mais do que isso, ele diz também, temos um país aparelhado, um país corrupto, falando que essa corrupção é liderada pelos democratas. A gente já tem um tom do que vai ser a defesa do Donald Trump daqui para frente. Hoje foi o primeiro de muitos capítulos e mais casos judiciais que ele ainda vai ter que enfrentar. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente, então? Eu volto, porque se espera, então, tem uma expectativa que depois das 9 da noite o Trump apareça e faça talvez um breve pronunciamento. E, inclusive, acabei de receber a informação que ele acabou de chegar no aeroporto em Newark. É a informação agora que o meu editor-chefe passou para a gente. Então, Favale volta daqui a pouquinho para trazer mais informações, desdobramentos desse dia fatídico para Trump. Até já. Até já.